Olá, eu sou o João Vitor, do Leda Feliz Ferreira, do segundo ano do ensino médio, e a gente está com o professor Davi, de Biologia, fazendo um projeto sobre análise e coleta de dados sobre a bacia hidrográfica de Itapecerica da Serra. Analisamos as fontes da caixa d'água, que é um ponto histórico daqui de Itapecerica da Serra, o ponto do mesmo rio que passa pelo Zé Cacau e o mesmo ponto que também passa pelo Sampaio. Para fazer essa análise, nós usamos os seguintes critérios: o pH da água, a amônia, a condutividade, a temperatura e o oxigênio. O meu nome é Kaique, eu também sou do segundo B do Leda e eu estou fazendo o mesmo projeto que o João. No caso, agora eu vou explicar todos os critérios que a gente vai utilizar. O pH da água é basicamente o nível de acidez da água, onde isoladamente ele não é um problema pois está muito envolvido com a geologia do local. Porém, quando você tem os níveis da condutividade ou de outros fatores muito altos, ele quer dizer que o local está sim poluído. A condutividade é basicamente dois pontos que se mandam energia entre um e outro e o tempo desses dois pontos vai determinar a condutividade. Em uma água pura, a condutividade tende a ser muito baixa, tem que ser entre 0 e 1. Porém, em água que nós tomamos, por exemplo, na água de torneira ou até mesmo numa água de filtro, a condutividade vai ter um nível baixo, porém vai ter um nível de condutividade. Agora, na água do mar, por exemplo, que tem muitos sais diluídos, a condutividade sempre vai estar muito alta, 700, 800, 600, por aí. E pela condutividade dá pra gente saber se está ou não muito poluído. A amônia na água é um dos fatores mais importantes também, por conta que ela demonstra a quantidade de dejetos que vão ter na água. Tudo que for orgânico vai liberar amônia quando morre. Um bicho morto, fezes, tudo isso libera amônia. O oxigênio na água também é um dos fatores muito importantes para saber a quantidade de bactérias que tem nessa água. Quando o oxigênio está em uma quantidade muito baixa, mesmo entre níveis entre 0 e 4, acontecem muitas mortes de peixes por falta de oxigênio na água. O ideal seria de 5, 6 e para cima. Dá para saber que tem muitas bactérias naquela água, porque elas consomem muito oxigênio. E a temperatura também, ela serve para saber se pode ou não ter vida naquele lago. Se estiver uma água muito fria, os peixes do Brasil não conseguiriam viver. Por exemplo, em uma água de menos 50 graus aqui no Brasil, seria muito difícil para ter vida. A temperatura indica principalmente o ambiente do local. Na nossa análise que tivemos, é possível observar que todos os rios que analisamos estão muito poluídos. Isso por todos os dados que eu já falei. É possível observar também que o campo do Zé Cacau, que tem um rio atrás dele, é muito mais poluído do que os outros por conta dele ser esgoto e não ter nenhum processo de autodepuração. A autodepuração é um processo onde o próprio ambiente vai melhorando a água. O caminho do rio, ele se junta com vários rios e tem muitas árvores em volta, tem muitas bactérias que ajudam a produzir mais oxigênio, e isso faz com que a autodepuração aconteça, o rio vai se autolimpando. No campo do Zé Cacau, é possível observar que os níveis estão muito altos por conta de lá ser lugar onde jogam esgoto. O esgoto todo da região vai para lá. E esse rio de esgoto segue até o Sampaio. No caso do Sampaio, é um pouco diferente porque nele acontece esse processo de autodepuração, onde todo o caminho se juntam mais dois rios diferentes que estão com uma água mais pura, e isso aumenta o nível de bactérias, diminui um pouco a produção de oxigênio, porque tem mais bactérias utilizando o oxigênio, porém a condutividade cai muito, o pH cai muito, a amônia cai muito, tanto por essa junção de rios, tanto pela mata que está filtrando a água. Já na caixa d'água, é possível observar que os níveis estão altos para uma água que já foi tomável. Naquela época, em 1887, a caixa d'água era um ponto específico para todo mundo que morava em Itapecerica, que alimentava aqui com as águas dela. Ou seja, você espera que a água de lá seja pura, mas na verdade não. Toda a água de lá é muito poluída. Ela é bem menos poluída do que do Zé Cacau, mas ainda tem muita poluição, o que indica que por ali devem passar esgotos ou próximos ou fossas, por exemplo. A nossa conclusão é que o rio aqui de Itapecerica é muito poluído. A gente consegue perceber isso por conta do rio do Sampaio, que ele sofre aquele processo de autodepuração que o Kaique já explicou, que é quando o rio se autorregenera e tudo mais. Ele não consegue se autorregenerar totalmente por conta que a gente ainda está mandando os dejetos para lá, então não tem como ter autodepuração. Ela acontece só, basicamente, pela metade. A água desse rio que a gente tem vai para o Guarapiranga, que é a represa que abastece a região de Itapecerica da Serra. E como a água não está em bom estado, ela fica muito mais difícil de ser tratada por conta disso. Isso é muito prejudicial para a gente. Até porque somos nós mesmos que poluímos. A melhor forma da gente tratar isso aí
é fazendo a análise de água como nós fizemos e ver quais lugares precisam ser mais tratados ou não. Olá, eu sou o Luiz, do segundo ano B. Eu estou fazendo um projeto de ciências com o João e o Kaique, e junto com o professor Davi. A vegetação é muito importante no processo de autodepuração, que é quando os rios se regeneram por si próprios. E sem essa vegetação, o processo de autodepuração fica muito mais difícil, tanto aqui em Itapecerica quanto na represa do Guarapiranga. Por conta disso, juntamente com o professor Davi, estamos fazendo um abaixo-assinado para a preservação da Mata do Sampaio.